estava surgindo um comentário bastante interessante aqui no grupo de WhatsApp, o pessoal falando sobre questões financeiras, né? Se de alguma maneira isso influencia na dependência química, se isso influencia no problemas com drogas, né? Eh, e eu vou voltar no mesmo assunto que eu sempre voltei, né? Dependência química é uma doença. E se a gente partir do princípio que é uma doença, não tem nada a ver com fatores externos, né? É algo que está no indivíduo, que faz parte do indivíduo. Então, ter dinheiro, não ter dinheiro, ter condição boa, não ter condição boa, ter escolaridade, não ter escolaridade, ter conhecimento, não ter conhecimento, ter profissão, não ter profissão, nada disso influencia. Aí surgiu uma questão lá no grupo bastante interessante que eu vi as meninas conversando, né? Que foi, mas eu fui por algumas vezes julgada por ter uma condição financeira, por ter uma vida um pouco melhor e tal. E assim, gente, dependência química não é uma escolha. Dependência química não é uma escolha. Porque meu filho escolheu usar drogas. Sim, o uso de drogas é uma coisa, dependência química é outra. Então, só o uso de drogas não caracteriza dependência química. Quando a gente fala de dependência química, nós estamos falando de algo que está para além do uso de drogas. Então, não adianta a gente ficar baseado apenas no parâmetro uso de drogas, que a gente não vai conseguir sair do lugar, a gente não vai para lado nenhum, a gente vai ficar travado no mesmo lugar e não vai conseguir evoluir. Então, é interessante que a gente aprenda a observar por outros ângulos, por outros pontos, por outros aspectos, né? Então, a dependência química, por exemplo, quando a gente vai fazer uma avaliação dentro de uma instituição, a gente observa não apenas a quantidade de drogas ou o tipo de drogas, isso é avaliado apenas para o período de desintoxicação, nada mais, nada menos. Agora, o que realmente a gente avalia é o quadro mental desse paciente, o quanto ele está tendo contato com a realidade ou não, qual é a percepção dele da realidade, qual é o relacionamento dele com as outras pessoas, qual é o relacionamento dele com família, com esposa. Então, são vários fatores que têm a ver com a dependência química, não é única e exclusivamente o uso de drogas, né? E aí teve uma pessoa que até falou lá no grupo assim, mas hoje, a cada 10 famílias, 6 sofrem com esse problema. E, de fato, o uso de drogas é algo que vem numa crescente assim absurda, principalmente o uso de maconha. Vem numa crescente monstruosa. De cada 10 jovens, 8 já experimentaram maconha, né? 9 já experimentaram maconha. Então, até eu fiz uma postagem há algum tempo atrás falando sobre isso, baseado num relatório da Organização Mundial da Saúde, e o último relatório que tem, se eu não me engano, é de 2017, e aí mundialmente falando, é um número extremamente expressivo, assim, muito pesado. Entre jovens de 25, de 18 a 25 anos, se eu não me engano, ou 35 anos, 8 ou 9 entre 10. Então, é muitos jovens que já experimentaram algum tipo de substância. Agora, a grande questão é que nem todo mundo que usa drogas, nem todo mundo que usa drogas é dependente químico. E é aí que muita gente acaba se confundindo, né? Nem todo mundo que experimenta ou faz o uso de alguma substância é dependente químico, assim como acontece com a bebida alcoólica. Nem todo mundo que bebe bebida alcoólica, que faz o uso da bebida alcoólica, é alcoólatra. Assim como nem todo mundo que consome açúcar é diabético, né? Então, a gente precisa ter esse parâmetro um pouco mais amplo, a gente precisa sair um pouco dessa visão limitada da dependência química, sempre está associada ao uso de uma determinada substância ou ao abuso, né, de uma determinada substância, e fica focado só nisso. A gente precisa entender que por trás da dependência química existe uma série de padrões de comportamentos que se desenvolvem
que está totalmente ligada à maneira de pensar do adicto, e o adicto, né, o dependente químico, ele pensa diferente das outras pessoas, ele não pensa igual às outras pessoas. Por isso que eu falo, não adianta você querer entender o seu adicto, porque você não vai entender, você não vai conseguir entender, né? O adicto, ele pensa diferente das outras pessoas, e é aí que mora o grande problema, porque as pessoas ficam focadas apenas na questão drogas. As pessoas sempre têm como objetivo parar de usar drogas e nada mais, nada menos. E o problema é que o que vai acontecer depois? O que eu vou fazer depois? Depois que eu parar de usar drogas, o que é que eu vou fazer da minha vida? Para onde que eu vou? O que caminho eu sigo? E sem contar que assim, o adicto ele passa um período de tempo usando compulsivamente substâncias, a vida dele vira uma bagunça. Dívidas, problemas emocionais, problemas afetivos, vira tudo de ponta cabeça. Aí do dia para noite esse cara para de usar drogas. Como é que fica a vida desse cara? Como é que ele vai se relacionar com tudo isso? Então o problema ele está para além do uso de drogas. Compreendam que se a gente conseguir entender que se eu mudar os padrões de comportamento, se eu mudar a minha maneira de pensar, o parar de usar, o parar de usar drogas vai ser uma consequência, né? Eu tô limpo há 16 anos, tô vendo que o Bira tá aqui no Instagram. Saudades, Bira, há quanto tempo? O Bira também já tá limpo há muito tempo. E eu tenho certeza que para que ele conseguisse permanecer em recuperação, assim como eu, tivemos que fazer algumas mudanças nas nossas vidas. Não foi simplesmente parou de usar e o problema está resolvido. Quando o diabético para de comer açúcar, o problema dele não está resolvido, né? Não é assim que a coisa funciona. Então a gente precisa separar isso. Ah, Bruno, mas então nem todo mundo que usa é dependente químico, e como que eu faço para saber se meu filho é dependente químico ou não? Como que eu faço para saber se meu filho é adicto ou não? Volto a dizer, existe uma série de padrões que se desenvolvem. Você pode avaliar a frequência de uso, quantidade de uso, e para além disso, comportamentos disfuncionais, comportamentos que fogem à realidade, alguns casos alucinações, e assim vai sucessivamente. Inclusive eu já falei ontem e eu vou falar de novo. A gente pode combinar um dia, se vocês quiserem que eu fale sobre isso, eu posso preparar um material só para falar sobre isso, quais são as características, né? Mas, enfim, uma característica assim bem básica mesmo da dependência química é a manipulação. Então é muito fácil, só você olhar para a manipulação. Se o adicto ou se a pessoa que você está desconfiada mente muito, manipula muito, tem uma facilidade muito grande de articulação, há sérios riscos, né, de fato ser. E aí eu vi um comentário também lá no grupo, antes de eu começar a ler as perguntas aqui do chat do YouTube, eu vi um comentário bastante interessante e eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele. Algumas pessoas perguntando com relação à prevenção. Ah, mas e se eu tivesse feito tal coisa, eu teria prevenido? Ah, e se eu tivesse feito determinado... se eu não tivesse dado como eu dei, ou se eu tivesse aceitado, ou, enfim, né? Se eu tivesse mudado alguma coisa, teria como prevenir? Se a gente está falando de doença, nós estamos falando de uma predisposição, né? Assim como acontece com esquizofrenia e outras doenças. As pessoas elas têm uma predisposição àquilo e, num determinado momento, alguma coisa acontece que starta essa doença e desenvolve a doença. Então, haveria prevenção? Talvez você poderia prevenir do uso de drogas. Talvez pudesse ser que esse indivíduo nunca usasse nenhum tipo de droga na vida dele. Mas, de alguma maneira, os comportamentos disfuncionais e os descontroles iria aparecer em algumas outras áreas. Não é à toa que hoje já existe os grupos, por exemplo, dos comedores compulsivos, existe o grupo das pessoas que amam demais, né? As mulheres que amam demais, existe os jogadores compulsivos. De alguma forma,
o comportamento ele se desencadeou em alguma outra área da vida, né? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. E é o que eu sempre falo, não adianta ficar olhando para trás, ficar olhando para o passado, o que eu poderia fazer, o que eu poderia ter feito, o que eu poderia ter mudado. Isso não vai ajudar em nada, isso não vai resolver de nada, só vai aumentar a tua culpa. Só vai aumentar a tua culpa. Então, olha para frente e vamos para frente. Falando